Primeira cartinha do João, capítulo 3. Eu quero ler 2 versículos e eu quero falar com vocês hoje sobre a identidade do cristão. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Vou ler de novo. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, não é só Ele nos chamou, mas de fato, nós somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Amém? Então eu quero compartilhar com vocês sobre essa história da identidade. Quando eu viajo por essas nações, mais claro vai ficando para mim as coisas bíblicas. Coisas que estão escritas, que a gente já sabe há bastante tempo, mas vai ficando cada vez mais claro, mais claro. Tá? Então, pensando na identidade, eu vou dizer uma coisa para vocês, que a identidade do cristão é um dos pontos mais sérios na nossa vida. Se nós não sabemos qual é a nossa identidade, não sabemos quem nós somos, nós, por isso, não vamos saber o que é que nós temos em Deus. Se você não sabe quem você é em Deus, você não vai saber o que você tem em Deus. Você não consegue viver os benefícios da graça. E o que é a graça? É um favor imerecido. E o que é esse favor imerecido? É tudo que Jesus, com a sua morte e a sua ressurreição, comprou para mim e para você. Então, se nós não sabemos quem nós somos, não sabemos quem nosso Deus é, a gente não consegue viver essa graça oferecida para nós. Nem tampouco conseguimos viver a economia de Deus, porque o reino de Deus tem uma economia que não é a economia desse mundo. É diferente. Ele tem uma economia que não é a economia desse mundo. Porque a gente às vezes não sabe quem é, não sabe a nossa identidade, a gente não sabe quem Deus é, e a gente não sabe o que a gente tem, e a gente não consegue viver a vida que Deus quer que a gente viva, ok? Desfrutando, ou às vezes pagando um preço, mas não consegue viver a perfeita, agradável, boa vontade de Deus para com a gente. A gente não consegue, não tem jeito. Agora, que coisa estranha você ter um Deus, que é esse Deus todo-poderoso, que quer o melhor para você. Então, aonde está o problema? O problema está na gente. Por exemplo, Davi chega lá, tinha um tal de Golias afrontando todo mundo com medo, já 40 dias, ele dizendo, ei, como é que é? Tem homem aí? E o cara era grande, parecia um negócio assim, e todo mundo recuava. Mas daí chega um pequenininho lá, chamado Davi, que sabia bem quem ele era, e que sabia bem quem o seu Deus era. E ele escuta aquele negócio, ele foi levar alguma coisa para os seus irmãos, ele nem na guerra estava. Aí ele ouve o negócio, ele fala, mas que negócio é esse aí? Que coisa é essa? Esse camarada é um incircunciso, e ele está afrontando o povo de Deus. Que é isso? E o Davi diz assim, olha, eu vou lá. E ele então começa a dizer a palavra. E sabe quando aparece algum bobão, né, que vai se manifestar e pensar, tá aí, pelo menos alguém vai lavar nossa honra, vai morrer lá, mas pelo menos foi alguém, porque até agora ninguém quis ir confrontar o gigante. E aí então eles tentam fazer o Davi vestir a armadura do Saul. Claro que ela não era a armadura dele. Não servia, já pensou andar com um trambolho daquele armadura? Andar com um trambolho daquele, nunca tinha andado. Nunca tinha andado. Aí ele falou, não dá, tira tudo aquilo, eu vou como eu sou. Não, ele foi como ele era. E ele chegou lá e venceu a batalha. Onde que estava a diferença dele para todo o resto? Quem ele pensava que ele era e quem ele pensava que o seu Deus era. Por causa de quem ele pensava que o seu Deus era, e ele sabia que esse Deus era o seu Deus, ele sabia que ele era, em Deus, alguém capaz de derrubar aquele gigante que afrontava a Deus. E ele foi lá. Veja como quem nós pensamos que nós somos, à luz do que Deus pensa quem nós somos, se nós acreditamos o que Deus está dizendo a nosso respeito,
e nós entramos em ação baseado nisso, a coisa muda, a história muda. Por que às vezes a gente está assim e a gente não vai? Fica parado. 2 motivos, eu creio. Primeiro, que nós estamos vivendo num tempo, e eu escrevi aqui, porque não somos como Deus nos vê. O Gideão não conseguia se ver como Deus o via. Teve que um anjo chegar lá, e esse anjo era Jesus antes da encarnação dele, porque ele ofereceu o sacrifício, está tudo escrito lá, você pode saber que era, e dizer para ele quem ele era, e resgatar a visão dele própria, da sua identidade. Deus nos vê muitas vezes de um jeito, como viu o Gideão, e o Gideão disse, opa, está falando com quem? Mesma coisa a gente. Está falando com quem? Eu? Ah, Senhor, mas eu. E ele diz lá, o Gideão diz, né? Eu sou o menor da família, que é a menor família das tribos e tal. Quer dizer, aí, por exemplo, o povo de Israel entrando lá no deserto, eles vão visitar a terra, 12, vão lá, um de cada tribo, e eles voltam contando, mostram o cacho de uva, o negócio é bom demais, terra que manda leite e mel, do jeito que Deus disse. Mas 10 deles dizem assim, é do jeito que Deus disse, mas lá tem gigantes assim, e eles dizem a palavra, está escrito lá na Bíblia, aos seus olhos nós parecíamos gafanhoto, esse negocinho que come as árvores. E eles também olhavam para a gente assim, um gafanhoto. Aí Josué e Caleb se levantam e dizem, para com isso, gente, Deus colocou eles nas nossas mãos, se retirou deles, a gente vai derrotar eles como quando a gente come pão, como toma o café da manhã, vai ser fácil, igual isso. Mas eles não quiseram crer, 40 anos andando no deserto, porque tiveram dificuldade de aceitar a identidade do jeito que Deus via eles, e andar. Vocês estão entendendo quão importante esse negócio? É definitivo. Estão entendendo, jovens? É definitivo. Vai ser a importância de toda a sua vida. Se você descobrir isso e começar a andar nisso, você vai ser quem Deus quer que você seja. E vai fazer o que Deus quer que você faça. Então, por que nós não nos vemos? Vou dizer algumas coisas para você. É porque nós estamos ao mesmo tempo em 2 reinos. Nós estamos ao mesmo tempo no reino dos homens, que é esse aí que você vai, aqueles que tem os donos das casas que você limpa, ou os donos das carros que você reconstrói, que você pinta, que você faz. Esse reino aí, natural, o reino dos homens, ok? E tem também o reino de Deus. E nós estamos ao mesmo tempo nesses 2 reinos. E o pior é o seguinte, Jesus disse assim, não peço que os tires do mundo. O reino dos homens é o reino do mundo. E aí Jesus disse, nós não somos desse mundo, como vocês também não são. Eu não sou desse mundo, como vocês também não são. Então, olha só, o que acontece é esse choque entre esses 2 reinos. E se você quer saber como é que você discerne qual é o reino que está governando a sua vida, é só você olhar na sua vida. Qual tem prioridade na sua vida? Qual é que te dá a força para você andar na sua vida? Porque às vezes nós estamos andando como se não tivéssemos Deus, como se não tivéssemos uma identidade diferente. Estamos andando de acordo com o mundo, ok? Trabalhando com as nossas forças, fazendo, e às vezes fazendo até que Deus não está nem muito interessado que a gente faça. Às vezes Ele tem coisa melhor para a gente estar agarrado aqui. Uma vez eu estava lendo um artigo que dizia assim, o maior inimigo do melhor é o bom. Às vezes a gente fica pensando, não, tá bom, esse é o maior inimigo do melhor. Por que a gente não entra no melhor? Porque a gente está ficando no bom, tá bom. Esse é o maior inimigo do melhor. Então nós estamos nesses 2 reinos, estamos no reino dos homens, nós estamos nesse reino, mas nós não somos. Sabe como é que você vê, se você entendeu direitinho, que você está nesse reino, mas você não é desse reino? Meninas, você sabe como é que se entende direitinho isso? Quando você começa a se sentir meio alienígena.
Não, esse negócio aqui não está comigo. Tá muito estranho isso aqui. Parece que eu não sou daqui. Começou a se sentir assim, começou a chegar no ponto. É um alienígena. Porque, na verdade, espiritualmente, e não só espiritualmente, de fato, nós somos alienígenas. Porque nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. A gente é do reino, ok? Então, estamos no mundo, mas não somos do mundo, ok? Estamos aqui nesse mundo, mas como é que nós temos que viver? João 17, 15, deixa eu ver, João 17, 15 a 16, olha só. Não os peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Próximo, 16. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Mas às vezes a gente fica sendo do mundo. E como é que é ser do mundo? É viver nos padrões do mundo, é viver nas concepções do mundo, é viver como o mundo pensa, é pensar como o mundo pensa. Então o que você pensa determina em que reino você está. Se você pensa igual ao mundo, teu reino é do mundo. Se você pensa igual ao reino de Deus, teu mundo é outro. E isso vai afetar a sua identidade, vai afetar quem você é. Porque a Bíblia é clara. Assim como o homem pensa, assim ele é. Assim, repita comigo isso. Assim como o homem pensa, assim ele é. Entenderam? Isso vai afetar e muito. Nós somos enviados ao mundo e odiados. Veja o capítulo 17 de João e 18. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao Pai e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o Filho para que o Filho te glorifique a ti. Agora vai lá para o próximo versículo. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu também vos envieis ao mundo. Você é um alienígena aqui. Você foi enviado aqui. Como é que você estabelece o reino de Deus aonde você trabalha? Aonde você estuda? Nas tuas amizades. Como é que você estabelece o reino de Deus? Você levanta de manhã cedo e você pensa assim: ai meu Jesus, olha quanta coisa que eu tenho que fazer. Aí você diz: Jesus, o Senhor vive em mim, o Senhor está em mim, eu quero te convidar para ir comigo nesse trabalho. Vamos lá, Jesus. Eu vou fazer essa parte, mas a inspiração, a força, o poder, o discernimento para fazer o que eu tenho que fazer, virá de ti, Senhor. Eu vou contigo na tua dependência. O Senhor vai na frente e eu sigo. E eu sigo. Aí você chega lá e tal. E aí a coisa começa, parece que, daquele dia que está tudo errado. Aí você diz: Jesus, nós estamos com um problema aqui. Como é que é esse negócio? De repente vem ideias criativas para você, que não estava na tua mente de maneira natural. E você começa a fazer, e as coisas começam a dar certo. Você começa a pôr as coisas na linha. E sabe o que acontece? Tem um monte de gente olhando para você. Você está estabelecendo o reino de Deus, aonde você chegou. Quando você começa a fazer as coisas do jeito de Deus, pergunta para Jesus: Jesus, e agora? Cheguei nesse ponto, e agora? Não toma a iniciativa tua mesmo. Quando nós estamos andando pelo reino desse mundo, e a gente tem um problema, a gente diz: não, vou fazer isso. E vai e faz. Será que era isso que Jesus mandaria você fazer? Então, muitas vezes nós estamos fazendo do nosso jeito, e não do jeito de Deus. E quando nós fazemos do nosso jeito, adivinhe só o que vai acontecer. Nós vamos colher o resultado daquilo que nós fazemos do nosso jeito. Se nós fazemos do jeito de Deus, vamos colher o resultado de Deus. Se fazemos do nosso jeito, vamos colher os nossos resultados. Gente, por que o que está escrito na Bíblia não acontece na nossa vida? Será que Deus está brincando com a gente? Disse um montão de coisa, que daí a gente vai praticar e não deu certo. Sorry. Será? Claro que não. O problema não está na parte de Deus, o problema está na nossa identidade. Como eu me vejo. A Bíblia está dizendo, mas a Bíblia chega para o Gideão e diz: oh, homem valente, o Senhor é contigo. Ué, cadê o Senhor?
Porque o Gideão pergunta lá no texto, é só vocês lerem. Se o Senhor é conosco, por que a gente está aqui nessa escravatura? Mas o Senhor era com eles. Se eu sou homem valente, por que eu estou escondido aqui dos filisteus, malhando aqui escondido, com um olho para lá e outro para cá, para malhar o trigo, olhando para cá, se vierem eu ponho num saco e saio correndo. Para quê? Por quê? Identidade. Não sabe quem é. Não sabe que pode ter um exército. Tudo que você precisa é 300 homens. Não precisa mais. Um exército. E aí, deixa a fé entrar em ação. Aí deixa a fé entrar em ação. Não fique só na cabeça. Porque nosso problema aqui é que a gente tem tudo na cabeça. Mas muito pouca coisa em ação. Gente, vou dizer uma coisa para vocês. Se a gente começar a fazer isso, se a gente entender que a gente é desse mundo, mas a gente não tem a mentalidade desse mundo, que nós somos enviados pelo mundo, e como o mundo odiou Jesus, ele nos odeia também, que nós somos o sal da terra e a luz desse mundo, se a gente entender quem a gente é, as coisas vão mudar nessa igreja. As coisas vão mudar. Companhias novas aqui. E olha, eu estou dizendo coisa que eu tenho experiência, gente. Não estou dizendo aqui blá, blá, blá. Nós temos lá em Luanda, 3 pessoas que têm um chamado missionário mesmo. Não podemos, estamos no limite do nosso sustento missionário. Mas a pergunta é essa. Por quê? Identidade. Quem é você? Quem é você? Do que você é, vai sair o que você vai fazer. E o que você é o que teu Deus diz que você é. Que já estive lá em Luanda muitas vezes. Mas não imaginava que estava daquele jeito agora. Porque mudou as coisas lá, deveria estar muito melhor, mas não está. Aí eu estou aqui me preparando. Falei, Senhor, eu vou para lá, eu quero abençoar aquele povo, mas não quero só abençoar, entendeu? Com a palavra, com o ensino. Eu também vou abençoar financeiramente. Né? Eu vou... No dia que eu saí de lá, os pastores, principalmente, estavam praticamente... Não trabalhavam, né? Não tinha trabalho. Então, estavam praticamente o dia inteiro lá comigo. Eles disseram, pastor, a gente nunca comeu tão bem como nós estamos comendo aqui. O senhor não quer ficar morando por aqui? Eu falei, vocês não precisam de que eu more aqui. Por quê? Porque eu fui preparado, eu fui para dar. Qual é a tua expectativa? Eu vou para abençoar. Eu não vou para receber oferta mesmo, que não tem para dar, né? Mas eu vou para dar. Melhor é dar do que receber. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, transbordante. Dai e ser-vos-á dado. São as diferenças do reino com esse mundo. Esse mundo quer ter? Retenha. Economize. Guarde. Reino de Deus? Dai e ser-vos-á dado. Boa medida. Recalcada, quer dizer... transbordante, já não cabe mais, cai para fora. Economia do reino. Né? Então, nossa competição é com essas duas maneiras de pensar. A maneira do mundo e a maneira do reino de Deus. Mas o que é que a Bíblia diz? Não precisamos nem falar sobre isso, porque você sabe o que a Bíblia diz. Né? Nós somos cidadãos do reino, somos a igreja. Segundo a Bíblia, segundo Coríntios 5,17, nós somos nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Somos filhos de Deus, acabamos de ler em Romanos. Somos feitura dele. Presta atenção nisso. Aqui está o Pai. Aqui está Jesus. E aqui está minha sobrinha. Lindona. Presta atenção. Aqui está o Pai. Aqui está Jesus. Ali está a Camila. Ok. Jesus. Quem é Jesus? Jesus é verdadeiramente Deus. Certo? Verdadeiramente homem. Ele é Deus, homem. Tem as duas naturezas. Ok? Então, porque você é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, você pode pôr uma mão em Deus.
Porque se você não for verdadeiramente Deus, e você tocar em Deus, você está fulminado. Por isso que você pode pôr a mão em Deus. Ok? Mas porque você é verdadeiramente homem, você pode pôr uma mão na Camila. Agora presta atenção, o que é que aconteceu aí? Uma ligação. Ligação. É essa a ligação na qual você vive. É essa a ligação. Uma mão de Jesus em você e outra mão no Pai. E ele sentado na direita do Pai. Gente, como é que nós não podemos ser vencedores? Como é que a vida não pode ser diferente? Então qualquer coisa que a Camila tem, está ligado. Qualquer coisa. Então eu estava na sexta-feira com a Samantha, ela ia dirigir o estudo, eles estudam a palavra do domingo. Então a palavra do domingo tinha sido sobre Marta e Maria, e a Samantha estava lá falando, ela disse assim, quem hospedou Jesus? Foi a Marta ou foi a Maria? A Bíblia diz lá, foi a Marta. Marta convidou ele. Ok? Aí ele entrou lá. Aí a Maria ficou aos seus pés. Né? E a Marta ficou lá, naquela correria dele. E aí a Samantha disse assim, sabe qual que foi o problema da Marta? Que às vezes a gente condena ela? É o nosso problema. Eu disse assim, o que essa menina está falando? É o nosso problema. Aí ela disse assim, o nosso problema é que Jesus está com a gente e a gente não tem consciência da presença dele. A gente tem consciência do prato que está lavando, da comida que está lavando, e Jesus está lá. Aí a gente vai, Jesus, manda Maria vir me ajudar. Não é que Jesus, a Marta não podia estar fazendo o que está fazendo. Porque aquilo é uma demonstração de como tem que ser a vida no dia a dia. Você não pode escapar das coisas do teu dia a dia. Mas uma coisa você não pode deixar de fazer. Ter Jesus junto com você. Talvez o que a Marta... Estou pregando o sermão da Samantha. Veja que coisa interessante. E ela disse assim, olha, talvez a Marta... Como é que a Marta podia arrumar essa situação? Ela disse, talvez a Marta podia dizer, Jesus, vem para cá, vem aqui na cozinha, porque eu não quero perder esse negócio que está rolando aí. Né? Agora só minha irmã fica aí sentadinha, vem para cá, ela que senta aqui teus pés aqui na cozinha, enquanto eu faço isso aqui, eu quero te convidar para estar junto comigo. Porque eu quero estar junto contigo. Eu não quero te abandonar na sala. Mas eu quero que o Senhor vá comigo. Consciência da presença. E você está lá. Enquanto você limpa, você adora. Porque Jesus, você convidou Jesus. Você tem consciência da presença dele. Mas às vezes a gente não tem consciência. A gente vai fazendo as coisas no automático. No automático. De acordo com o mundo. Sem a consciência. E aí como é que a gente vai construir identidade desse jeito? Nunca. Tem uma coisa aqui muito importante. Eu não quero pular isso. O caráter de Cristo, a nossa identidade, a primeira coisa que ela faz na gente é gera na gente o caráter de Cristo. E o que é o caráter de Cristo? Se você ler na tua Bíblia, a Bíblia chama de caráter de Cristo de muitas maneiras. Uma delas, fruto do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo é a expressão do caráter de Jesus. É o fruto do Espírito Santo. Bondade, longanimidade, mansidão, temperança, domínio próprio, todas aquelas coisas. Agora tem uma parte exterior. Veja só. As competências de Jesus. Essa é a semelhança de Jesus Cristo por fora. Que são as competências. Quais são as competências de Jesus? Todas. Qualquer doença curada. Qualquer milagre de multiplicação feito. Andar sobre as águas. É a competência. Mas sabe de onde vem essa competência? Do caráter. Sem caráter, não há competência. Diga comigo, sem caráter, não há competência. E se alguém tiver alguma competência sem caráter, Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, não vos conheço. Está cheio de gente com competência sem caráter. Esses vão ouvir, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Entenderam? Então, a parte interior, o caráter.
A parte exterior são as competências. São os dons do Espírito. É a capacidade de Jesus. Quando eu conheci Jesus, eu queria muito saber se... Porque eu li a Bíblia dos passarinhos num planto, num colhe. Eu resolvi viver pela fé. Eu falei para Nício, será que isso aqui... Né, porque ela era crente desde o berço, né? Filha de pastor, sabia tudo. E eu, novinho, na fé. Né? Recém-casado. Será que isso aqui quer dizer isso que eu estou lendo? Ela falou, claro que quer dizer. Eu falei, eu estou com uma vontade de a gente vender o que a gente tem aqui, ninguém saber com quanto que a gente vai ficar de dinheiro, e a gente viver igual o passarinho. Eu falei, ela vai me dar um puxão de orelha, né? Porque ela sabe das coisas, talvez eu estou de loucura. Sabe o que ela me disse? Ela falou, tudo bem, só tem um negócio. Ninguém pode saber que a gente está vivendo pela fé. Porque eu tenho trauma de gente que vive pela fé dos outros. Estou vivendo pela fé, mas vivo contando a minha necessidade. Isso é viver pela fé dos outros. Se você prometer para mim que nunca, nem teu pai, nem tua mãe, nem ninguém vai saber, eu topo. Eu falei, então, topamos. Nós vivemos um ano. Eu tinha uma conta bancária que eu tenho até hoje no Bradesco, lá no Brasil. Todo o dinheiro para pagar a água, todo o dinheiro para pagar o telefone, todo o dinheiro, todo santo mês, estava lá na conta. Nunca sabia de onde vinha. Nunca soube. Um mês, ok. 2 meses, ok. 3 meses, ok. Um ano, ou é Deus, ou é impossível. Deus é o Senhor da conta bancária. Depende do nosso posicionamento. Ok? Então, eu só estou contando essa história para estimular você, não para dizer, olha, uau, nosso pastor, hein? E como é que nós vamos alinhar o nosso comportamento com a nossa identidade? Porque nós temos uma identidade, mas a nossa identidade está desalinhada com o nosso comportamento. Diga comigo, como? Ah, gente, o que é isso? Um negócio tão importante assim. Vamos dizer todo mundo em voz alta. Como eu vou alinhar o meu comportamento com a minha identidade? Ah, essa é uma grande pergunta. Essa é uma pergunta que você tem que ir a 40 mil pés de altura para você receber. Que foi quando eu recebi isso que eu vou falar agora para vocês. No avião. Estava lá com o meu computador ligado. Então escute. Nós temos 2 escolhas. Romanos 12, 1 e 2. Conformação ou transformação. Não vos conformeis com esse século, mas você tem 2 escolhas. Conformação ou transformação. Por que a gente vive no que vive muitas vezes? Porque a gente está na conformação. A gente está conformando, entrando na forma. 2 decisões, ok? A nossa identidade em Cristo é dada, não conquistada, é dada pela graça, nós já falamos isso. Agora, como é que você faz para isso? Você tem que guardar a tua mente e o teu coração. Filipenses 4, 7 e 8. É a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Diga comigo, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Quem está guardando a tua mente e o teu coração? Aonde está guardado a tua mente e o teu coração? No teu trabalho? Aonde que está guardado? Se tiver guardado em Cristo, a tua mente e o teu coração, o mundo não vai confrontar você e não vai fazer nada. Agora veja outra coisa interessante. Acertando o alvo das nossas ambições. A gente precisa ter ambição. Se você não tiver ambição, você não vai a lugar nenhum. Agora, que tipo de ambição? Aí é o problema. Acertar as ambições. Acertar as ambições. Vamos ver o texto para isso? Romanos 8, 29, 1 João 2, 15. 1 Romanos, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Acerta a sua ambição.
Diga, eu quero ser igual a Jesus. Eu quero ser a imagem do Filho de Deus. Porque Deus quer uma família de muitos filhos e aqui estou eu. Eu quero ser a imagem dele. Não quero ser a imagem do mundo. Eu quero ser a imagem dele. Amém? Vamos para o próximo versículo. 1 João 2,15. Não ameis o mundo e as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aonde que está o teu amor? Nas coisas? Aonde que está o teu amor? Sabe, aonde tiver o teu amor, você suspira por aquilo. Por que você tem suspirado? Onde está o teu amor? Se tiver no mundo, o amor do Pai não está. Ok? Lembrando do que Deus diz sobre nós, Colossenses 3,12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Revista-se. O que é revestir? É pôr algo por cima. Põe algo por cima. Tudo isso aí de você. Se vista. Se vista. Faça igual Deus fez com Adão e Eva. Tira a roupa de figueira, põe a roupa de pele de cordeiro. Deus fez isso. Faça isso. E é Jesus. Ok? Confiando em quem Deus é. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança. Ele não muda. É só você entender isso. Amém? Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois pode negar-se a si mesmo. Ele não pode negar Ele mesmo. Ai, pastor, acho que não vai dar certo, porque eu não estou sendo muito fiel. Tem uma notícia para você: teu Deus não muda. Ele é fiel. Arrependa-se. Volte à fidelidade. Volte ao seu primeiro amor. Porque Ele é fiel. Amém? Ele é fiel. E agora temos só mais duas coisas para terminar. Em Cristo você é uma obra-prima em andamento. Mateus 5,48, Filipenses 3,15. Mateus 5,48. Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Ih, pastor, como é que eu vou ser perfeito? Eu não sou perfeito. Ué, Deus está enganado. Ele mandou você ser perfeito como Ele é. Se fosse impossível, Deus estaria brincando com você. Se fosse impossível. É possível, não por você mesmo. Não por você mesmo. Você já é perfeito, porque Jesus está em você. É a perfeição de Deus. Jesus em você. Próximo versículo. Todos, pois... Todos, pois, que somos não é futuro. Leia de novo, porque está falando de você. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Perfeição. Perfeição em Cristo Jesus em você. Ele é perfeição em você. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. O que você está vivendo? A perfeição. Não mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, a perfeição. Nosso valor não está em nossa conquista ou nos nossos traumas. Salmo 139, 14. Vamos lá? Graças te dou, visto por que modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis,
e a minha alma o sabe muito bem. Entendeu isso? Entendeu isso? Teus olhos me viram substância ainda informe. Os teus dias foram escritos no meu livro quando nenhum deles ainda havia. É só ler o resto do salmo. Está tudo lá. Tá ok? Seu valor não está nas coisas conquistadas. Não é no que você conquistou. É no que Deus fez por você. É no que Deus quer que você seja. Seu valor está nisso. Como eu desvalorizo Deus, sendo que Ele não quer que eu seja? Desvalorizou. Bem? Então eu termino dizendo isso. Presta atenção. Quando estamos fundamentados em nossa identidade em Cristo, nossa perspectiva muda. Perspectiva é como você vê as coisas. Quando você está fundamentado em Cristo, como você vê as coisas, muda. Ai, pastor, mas não está mudando nada. Não está fundamentado em Cristo. Simples. Simples like that, como dizemos aí, né? A maneira de viver a vida cristã é sendo centrado em Cristo e controlado por Ele. Por isso, sempre temos duas escolhas diante de nós. Fazemos a escolha de entregar voluntariamente o controle das nossas vidas a Jesus ou de assumir o controle. Quem está no controle da sua vida? É você ou é Jesus? Mas não diga na teoria. Eu quero saber na prática. Porque na teoria, Jesus está no controle da minha vida. Na teoria. Mas quando Ele disser alguma coisa para você, vai obedecer? Quando disser não para você, quando você está querendo muito alguma coisa, como é que você vai fazer? Estou olhando para você, viu? Que tal se Deus tivesse dito para você: nada de emprego na Delta? Mas Senhor, eu estou querendo tanto isso. Me abençoa, Senhor. Só Jesus sabe. E a gente depois vai saber no fim da história. Porque tudo que não é do coração de Deus para mim e para você, põe a gente fora da vontade de Deus. Aliena a gente de Deus. Amém? Vamos encerrar. Como é que eu estou respondendo ao coração de Deus com respeito à minha identidade? Mirela, como é que você está respondendo ao coração de Deus com respeito à tua identidade? Não é para você responder, é para você pensar. Mas eu estou de olho em você. Eu tenho visto boas respostas. Eu tenho visto boas respostas. Eu tenho visto a tua gana por evangelismo. De falar de Jesus, de fazer Jesus conhecido. Mirela, ninguém vai poder te parar na vida, viu? Se você continuar assim. Ok? Quais são as 3 maiores coisas que me impedem de dar lugar a um tipo de resposta que Deus quer? Quais são as 3 coisas maiores? Pastor, é a necessidade. Será que Deus é menor do que a tua necessidade? Pastor, são as circunstâncias que eu estou vivendo. É que o Senhor não vive a minha circunstância. Será que Deus não é maior que a tua circunstância?